Vamos para a palavra? Eu tenho uma palavra bem simples para você nessa noite, já que nós estamos neste ambiente ainda, de Peniel, de face a face. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra com o seguinte título: um encontro com Deus, ou encontro com Deus, E eu quero falar um pouco mais sobre isso. E se você trouxe a tua Bíblia, eu convido você a abri-la em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler pelo menos os 10 primeiros versículos. Lucas 19. E enquanto você acha, eu sinto aqui no meu espírito fazer um agradecimento todo especial. Eu sei que eles não estão acompanhando o culto, claro, eles estão cultuando também, mas aos nossos discipuladores, o apóstolo Renato, a apóstola Adriana, da Igreja Cidade Livre, porque eu aprendi que nós nunca devemos nos esquecer daqueles que nos abriram portas na vida, e eles abriram a porta ministerial para nós. Eles nos ungiram como pastores. Essa igreja nasceu da Igreja Cidade Livre. Nós nos emancipamos, mas eles continuam sendo os nossos discipuladores, e tudo isso que nós estamos vivendo aqui, um culto maravilhoso como este. Pela manhã o pastor Igor, a pastora Daniela estiveram aqui, foi um culto maravilhoso. Lá na nossa extensão está tendo um culto maravilhoso, e tudo isso começou na Igreja Cidade Livre. Os apóstolos Renato e Adriano, eu gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida deles. Nós honramos a vida deles, nós respeitamos eles, porque nós entendemos que fazemos parte de um mesmo reino e somos gratos. Amém? Glória a Jesus. Lucas 19, versículo 1 ao 10, está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos cobradores de impostos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar pecadores e não gente perfeita. Vamos orar um pouquinho mais? Papai do céu, mais uma vez quero manifestar ao Senhor a minha alegria em poder estar aqui nesta noite, servindo os meus irmãos. Incrível final de semana que o Senhor nos deu, incrível esta celebração que estamos aqui, papai, celebrando o teu santo nome. Mas agora é o momento que nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fale conosco, eu te peço de todo o meu coração, Espírito Santo, use os meus lábios, me ajude a ser simples, objetivo, ajude-me a não atrapalhar o Senhor. E eu oro também para que o Senhor abra o entendimento espiritual dos meus irmãos, para que eles entendam não só a letra, porque é uma palavra simples, Pai, mas que eles entendam o espírito que está por detrás dessa palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Um encontro com Deus. Irmão, irmã, muitas vezes eu me pergunto, eu já me perguntei muito e continuo às vezes me perguntando o que leva um homem, às vezes rico, bem-sucedido, alguém importante, abrir mão de tudo que tem para servir
Jesus. E muitos não entendem o porquê, de fato, pessoas abandonam costumes, abandonam prazeres, gente abandona a carreira que ele entende não ser conivente com sua fé, gente que quebra a tradição de família para seguir Jesus, rompe com religião, independentemente de qual seja, ou até mesmo evangélica, e fala: eu quero servir Jesus, eu quero realmente viver uma vida com Deus. E muitas vezes a gente não entende o porquê. Gente famosa, gente que fala: eu não quero mais isso para mim, eu ganhei dinheiro, mas eu não quero mais, e se for necessário eu dou o dinheiro que eu ganhei, mas eu quero Jesus, eu não quero mais fama, eu não quero mais notoriedade, eu quero seguir Jesus. E a gente às vezes não entende o que leva uma pessoa a se submeter a essa fé, a esse amor de Cristo. Mas essa passagem que nós lemos aqui, ou que eu li, você acompanhou como base, ela vai nos ajudar a entender um pouco a esta pergunta nesta noite. Esse texto fala de um homem rico, um homem bem-sucedido profissionalmente. O nome dele é Zaqueu. É interessante porque quando você estuda os evangelhos, muitos tiveram contato com Jesus, mas poucos tiveram essa experiência que Zaqueu teve com Jesus. E nós vamos ver como Zaqueu, ele teve esse encontro tão verdadeiro, tão profundo com Jesus. Porque, irmão, irmã, não é a mesma coisa a gente se encontrar com uma religião, com uma igreja, não é a mesma coisa do que a gente se encontrar com Jesus, com Deus, verdadeiramente. Porque nenhuma religião, inclusive a evangélica, tem o poder de transformar uma pessoa. Só Jesus pode transformar. Só um encontro verdadeiro e profundo com Jesus pode transformar uma pessoa. E Zaqueu teve esse encontro. E por isso o Espírito Santo inspirou Lucas para registrar essa passagem nas Escrituras. E nós vamos, apenas a título de uma reflexão um pouco mais profunda, mais simples, reler esse texto e aprendermos juntos como que Zaqueu teve esse encontro com o Senhor Jesus. E nós lemos no versículo 1: Jesus ia passando. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus já passou pela sua vida e às vezes você não notou, você não conseguiu discernir a presença de Jesus? No momento que você precisava de um toque, Ele te tocou, mas você não conseguiu perceber que Jesus estava passando pela sua vida. Eu penso que com Zaqueu foi assim. Ele era um cobrador de impostos, e talvez Jesus já tinha passado pelo caminho dele algumas vezes, mas esta vez foi diferente. Jesus ia passando, ele ia passando, mas Zaqueu, ele percebeu, ele discerniu Jesus naquele momento. Foi diferente. Aliás, eu já quero profetizar: Jesus está passando na sua vida nessa noite. Jesus está passando na sua vida. E o texto continua no versículo 2: havia ali um homem chefe dos cobradores de impostos e rico. Então, gente, humanamente falando, o Zaqueu tinha tudo o que um homem deseja. Porque a Bíblia diz que ele era rico, ele era alguém de posição para a época dele, ele era um homem de prestígio, ele tinha um nome, ele era um cobrador de impostos, alguém bem sucedido. Mas o versículo 3 diz que ele procurava algo diferente para a sua vida. Então nós lemos que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Eu faço uma pergunta para você responder, para você mesmo, com todo carinho, respeito: você já procurou conhecer quem realmente é Jesus? Assim, dissociado de religião, quem que é Jesus? Porque eu vejo um Zaqueu rico, um Zaqueu que tinha posição, um Zaqueu que era um homem prestigiado na sociedade, mas eu creio que existia um vazio existencial no coração de Zaqueu, que o impulsionou a ver quem era Jesus.
E como hoje o Wander falou lá no encontro, há um vazio no coração de cada um de nós, um vazio existencial no coração do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher, porque Jesus é a vida, é nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Ele é autor da vida. E muitos não entendem, mas riquezas, prazeres, fama, drogas, álcool, nada disso pode preencher esse vazio, só Jesus. E Zaqueu tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha um bom nome, mas ele procurava ver quem era Jesus. Eu nunca me esqueço, eu me aproximei de Jesus quando eu tinha 20 para 21 anos, e eu gostava muito de beber. Eu nunca fui de me embriagar assim, mas eu gostava de beber, e principalmente cerveja. E quantas vezes, eu nunca me esqueço disso, quando eu estava numa festa, num momento, eu bebia, como diz o pastor Odair, depois da segunda e terceira, você nem sente mais o gosto, você vai bebendo, e quando eu ia ali no banheiro, aí eu ficava pensando, mas será que só isso que a vida, ela tem para oferecer para nós? Eu senti um vazio, falei, eu vou voltar, eu vou beber amanhã, o que eu vou sentir? E eu penso que Zaqueu estava assim, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, eu não sei como era a vida dele, a Bíblia não registra, pormenores da vida dele, mas ele falou, preciso ver quem que é esse Jesus. E no versículo ainda 3, na parte B, diz que ele não podia ver por causa da multidão. Agora eu acho interessante isso, porque daqui a pouco nós vamos ler que Zaqueu, ele era de pequena estatura, e ele não podia ver quem era Jesus por conta da multidão. Mas hoje não é diferente, presta atenção, ainda existe uma grande multidão, tanto dentro da igreja como fora da igreja, que às vezes nos impedem de enxergar quem é Jesus. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Fora da igreja, existe uma multidão de pessoas que não quer que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Sabia disso? Porque eles sabem que se você tiver um encontro com Jesus, a sua vida vai ser transformada, você vai deixar para trás muitas coisas ruins. Foi assim comigo no começo da minha conversão. Alguns amigos que falavam, cara, eu não acredito, você virou agora pastor, homem Bíblia, como que é isso, né? Então há uma multidão de pessoas que elas não querem que nós realmente tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele escreveu, inspirado pelo Espírito, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, uma multidão de gente lá fora, que ela não quer que você tenha um encontro com Jesus. Você ouve tudo isso, todo dia você ouve testemunho de gente falando, pastor, eu não entendo, eu estava lá fora, tudo quebrado, no vício, e as pessoas, agora que eu estou em Jesus, como foi testemunhado aqui, eu quero colocar minha vida diante de Deus, não tem nada a ver com religião, pastor, mas as pessoas me criticam, as pessoas zombam de mim. Parabéns, seja bem-vindo ao time. Tem uma multidão de gente que não quer ver você e sua família na presença de Jesus. E dentro da igreja também tem uma multidão, sabia? A multidão que não dá testemunho de Jesus. A multidão que as pessoas lá fora olham para essas pessoas e falam, você crente como ele é, olha como é a vida dele, olha como ele trata as pessoas, eu não quero ser crente não, eu não quero ser cristão. A multidão. Mas sabe de uma coisa? Se nós queremos ter um encontro verdadeiro com Jesus, nós precisamos vencer tudo isto. Sim, até os maus testemunhos dentro da igreja. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 2, no versículo 24, ele fala, se o nome de Deus está sendo blasfemado, é por nossa causa. E muitas vezes as pessoas lá fora, não é que elas não querem Jesus, elas querem Jesus, mas muitas vezes elas ainda não conseguem enxergar Jesus na nossa vida. O nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas palavras não condiz com o Cristo da Bíblia. Então a gente tem que vencer essa multidão. Quem realmente quer ter um encontro com Jesus, tem que vencer. O Zaqueu, ele não podia ver Jesus por causa da multidão, mas o versículo 4 diz que Zaqueu correu e subiu em uma figueira. E aqui eu acho algo muito lindo, simples, mas profundo. Todo homem, para ter um encontro verdadeiro com Deus, precisa de 3 coisas. Todo homem, todo ser humano, se alguém quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, precisa dessas 3 coisas. Primeiro, tem que querer. Deus não obriga ninguém a ter um encontro com Ele. Deus não é esse Deus que às vezes
a cultura religiosa ensinou para você, que impõe as coisas na tua vida. O próprio Jesus, em Lucas 9:23, está lá registrado, dizia Jesus a todos: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, ninguém é obrigado, se alguém quiser me seguir, aí sim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Você vai ter que renunciar aos prazeres da carne, as oferendas do diabo, você vai ter que recusar todas essas coisas, você vai ter que abandonar, mas você tem que querer. Você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, você tem que desejar, querer ter esse encontro. Outra coisa que você precisa fazer, segunda coisa, se esforçar. Porque, meu irmão, presta atenção, o mundo, o sistema deste mundo não quer que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. A sua carne, a minha carne, a parte que nós herdamos de Adão e Eva, que é a parte pecaminosa do homem, não quer que nós tenhamos um encontro com Jesus. E o próprio diabo, não pensa você que quando você fala, eu vou entregar minha vida para Jesus, o diabo vai aplaudir e falar, parabéns, que maravilha, imagina. Então você vê, Paulo, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, ali no versículo 12, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições da glória de Cristo, porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, desonrados, bem-aventurados são vocês. Então, você vê que você tem que se esforçar, você tem que vencer o mundo, você tem que vencer os desejos da carne, você tem que vencer o diabo. Você abre a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 13, ali a partir do versículo 22, até o versículo 24, alguém chega para Jesus e fala, Jesus, são muitos os que vão ser salvos? Jesus responde, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus? Eu não estou falando com religião. O diabo está pouco se lixando comigo e com você, se a gente vai estar sendo adepto de uma religião. Para ele não muda nada. Mas se a gente quiser ter um encontro verdadeiro com Jesus, como Zaqueu teve, a gente precisa desejar. A gente tem que se esforçar. Estou me lembrando que Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência para entrar no reino de Deus, e é pela força que se apodera dele. O reino de Deus é tomado por força, não é força física, não é pela força do teu braço, mas é o querer. É como o Wander também falou hoje com muita graça lá, falando sobre oração. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu até quero ir para a igreja, eu até quero passar aqui para orar pela manhã, mas às vezes é uma dor de cabeça, um mal-estar. Aí o Wander falou assim, mas quando você vai trabalhar, você está com dor de cabeça, você está com mal-estar, você não vai do mesmo jeito? Eu vou. Então qual é mais importante, o trabalho ou Jesus? Então você tem que se esforçar, mas você também precisa fazer algo, se humilhar, porque olha aqui para mim, imagina o Zaqueu, correndo na frente da multidão, subindo lá numa figueira, a Bíblia fala uma figueira brava, subiu lá, se fosse a linguagem dos jovens, está pagando mico, né? Não é isso? O cara vai subir numa figueira lá, o cara tem dinheiro, o cara tem posição, o Zaqueu tem que se humilhar. E eu sei que muitas pessoas não entendem o que a Bíblia nos ensina sobre se humilhar. Deus não está implorando a minha, a sua adoração. Deus não tem prazer em ver os filhos dele aqui na terra. Isso aí, eu gosto que se prostra, que adore. Não, essa não é a questão. Quando a Bíblia fala sobre a gente se humilhar diante de Deus, é a gente reconhecer a soberania dele, que ele é altíssimo, que ele é todo poderoso, que ele é criador, que ele é soberano. É por isso você lê na Bíblia, em primeira, pode aplaudir a soberania de Deus. Então em 1 Pedro 5,6, Pedro escreveu, que nós devemos se submeter a Deus. Pedro, ele falou que a gente tem que se sujeitar, a gente tem que se colocar debaixo das potentes, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Então você reconhece, quem sou eu, diante do Criador. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, quem somos nós? O profeta Isaías falou assim, que todos nós, tem uma passagem que Isaías ele fala assim,
que todas as nações são consideradas como nada diante da presença do Senhor. Todas as nações. É considerada como uma gota que cai de um balde. Então você imagina você encher um balde de água e deixar cair uma gota. É o que representa todas as nações diante da poderosa mão de Deus. Agora, esse Deus poderoso, maravilhoso, Ele estava lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, morrendo por mim, morrendo por você, porque Ele nos ama. E Zaqueu, ele fez isso, ele sobe na figueira, ele quer ter esse encontro com Jesus, ele se esforça, ele sobe naquela figueira, ele se humilha, e o versículo 5, olha que diz, Jesus passa naquele lugar e diz, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Olha que lindo, Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Você talvez ainda não conhece Jesus, mas Jesus conhece o teu nome, o teu endereço, o teu estado civil. Jesus está passando na sua vida nessa noite. Isso é lindo. Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Isso é irmão, você que ainda não conhece bem a palavra de Deus, a Bíblia fala de multidões que seguiam Jesus, 4, 5 mil pessoas, fora homens e mulheres. Você imagina aquela multidão, e Jesus, Zaqueu, não, eu só quero ver, deixa eu subir aqui. Jesus, não, vamos passar por lá. Ô Zaqueu, desce, hoje me convém pousar em sua casa. E quem sabe não é esta noite, ou hoje o dia que Jesus escolheu entrar na sua vida, mudar, transformar a sua vida. Agora vai depender de você querer, você se esforçar e falar, eu quero ter esse encontro com Jesus, Ele é autor da vida. E o texto continua dizendo no versículo 6, que o Zaqueu o recebeu com alegria. Eu gosto de dizer que esta é a alegria da salvação, a alegria que só Jesus pode dar, só Jesus. O mundo, ele tem uma alegria para oferecer para nós. O mundo tem uma falsa paz para oferecer para nós. Mas o próprio Jesus em João 16, 22, João 16, 22, ele disse que a alegria, que a paz que ele ia nos dar, ninguém poderia tirar. Então eu me lembro que antes de eu encontrar Jesus, eu era um bom religioso até, mas eu encontrava muita alegria no álcool, na balada, em tantas coisas que o mundo me oferecia, mas depois a tristeza vinha. Mas Jesus, a alegria que Ele dá é diferente, porque Ele mesmo prometeu, a alegria que eu vou dar para vocês, ninguém poderá tirar. E eu gosto muito do salmista Davi, porque a Bíblia diz que aquele homem foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também pecou como eu, como você peca, como nós pecamos. E o salmo de número 51 é um salmo composto por Davi, depois dele ter adulterado com Batseba e ter mandado matar o marido dela. O profeta Natã o confronta, ele se arrepende e ele escreve aquele salmo tão lindo, inspirado pelo Espírito Santo. Depois você lê na tua casa. Mas o que eu acho lindo de Davi é que quando Davi ele está escrevendo aquele salmo, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Peraí, porque sabe que eu acho interessante? Davi, ele é considerado o maior rei de Israel até hoje. Davi tinha dinheiro, Davi tinha fama, Davi, ele tinha tudo que os teus olhos desejavam, mas ele não ficou preocupado com a fama, com o reino, com a coroa, com o dinheiro. Ele não disse, Senhor, por favor, me perdoa, mas não tira de mim o reinado. Senhor, me perdoa, mas não tira de mim a fama. Ele não estava preocupado com isso. Ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque essa alegria que Zaqueu sentiu, e que você, que já teve um encontro profundo com Jesus, sente, você sabe do que eu estou dizendo. Ninguém pode dar, só Jesus. E é por isso que eu digo que paz e alegria na vida de um homem talvez sejam as maiores manifestações da presença de Deus na vida de alguém. Paz,
alegria. Não significa dizer que a gente não tem luta, que a gente recebe Jesus, cessou as lutas, as guerras, não. Mas mesmo em tempos de guerra, você pode se alegrar em Jesus. E o texto continua no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara na casa de um pecador. Então você imagina a cena, Jesus chegando, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero pousar na sua casa. E aquela multidão, como assim? Esse cara é um pecador, é um cobrador de impostos, ele trabalha para o Império Romano, ele rouba as pessoas. Como o Senhor vai entrar na casa dele? Como que você pode, Jesus, entrar na casa de um homem como este? Tipo assim, eu sou melhor, eu sou fariseu, eu sou judeu. E por que isso acontece em nossas vidas? Quando você entrega a tua vida realmente para Jesus, você quer ter um encontro com Jesus, e então Jesus, o Espírito Santo começa a transformar a sua vida. E eu já falei aqui domingo passado, que quem anda em santidade, não anda em superioridade, quem anda em santidade, anda em humildade. Mas mesmo assim, você fala para a pessoa, cara, eu não quero mais essa vida, não, toma aí uma cerveja comigo, fala, meu querido, olha, muito obrigado, toma aí, fica em paz, mas eu não quero. Aí o cara fala, mas você se acha melhor do que os outros? Olha, você é um pecador, rapaz, agora você fez tanta coisa errada na sua vida. Mas as pessoas, elas não entendem o que Jesus disse no versículo 10, eu vim buscar aquele que estava perdido, eu não vim chamar santo, eu não vim chamar justo, eu vim salvar o injusto, eu vim salvar o pecador. Não entende, as pessoas não entendem, e eles murmuravam, como que você pode entrar na casa de um pecador desse? E de fato nem eu entendo, porque Jesus salva cada pessoa como eu, que não fiz absolutamente nada para merecer estar na presença dele, muito menos servindo você aqui como pastor. Só ele sabe da minha vida, das minhas lutas. Mas olha o que Zaqueu responde no versículo 8, Senhor, olha o que ele fala. Ele tira os olhos da multidão. Isso é importante, você quer ter um encontro com Jesus? Para de olhar a multidão, olha para Jesus. Para de ficar, a igreja é isso, o pastor é aquilo. Olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Zaqueu, ele foca Jesus e fala, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais, aleluia. Sabe o que é isto? Atitude de um novo homem, atitude de alguém que de fato se encontrou com Jesus, atitude de alguém totalmente transformado, alcançado pela graça de Deus. Jesus, estão me acusando de roubo, estão dizendo que eu não sou digno de receber o Senhor na minha vida, na tua casa, e de fato eles têm razão, que eu não sou tudo isso, mas eu estou disposto a restituir 4 vezes mais aquilo que eu defraudei alguém. E se não for pouco, Jesus, eu pego metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. Mas quase como ele se desesperando e dizendo, Jesus, mas por favor, fique comigo, Jesus, fique na minha casa, fique na minha vida, eu não quero perder tua paz, eu não quero perder essa alegria. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tem que ter transformação, tem que ter mudança. É por isso, meu irmão, eu ensino isto com toda a humildade. De cada 100 pessoas que não conhecem esse Jesus, 90 não vai conhecer Jesus lendo a Bíblia, ou não vai crer em Jesus lendo a Bíblia. Vai conhecer e crer em Jesus lendo a sua vida como cristão. E se nós não manifestamos esse Jesus, é só religião. E sabe, desculpa a minha expressão, as pessoas estão com o saco cheio de religião, seja lá qual for, inclusive a nossa. Porque as pessoas querem um encontro com Deus de verdade. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, é incrédulo, é ímpio, é nada. Elas querem Jesus, mas elas querem o Jesus da Bíblia. Um Deus que transforma, sem legalismo. Um evangelho que exige sim renúncia, mas não o peso que a religião traz. Zaqueu, ele fala, ó Jesus, eu estou disposto, dou metade do que eu tenho para os pobres, eu restituo 4 vezes mais se eu extorquir alguém. E olha o que Jesus responde no versículo 9, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Agora presta atenção, só depois da atitude, só depois da
atitude de Zaqueu em falar: Senhor, eu estou disposto a restituir, a dar aos pobres, sabe, metade dos meus bens. Só depois que Jesus disse isso, hoje veio salvação a esta casa. E eu já estou concluindo. Eu até peço o pessoal do louvor subir aqui para nós encerrarmos o culto, fazendo um favor. Agora olha aqui para mim, nós já estamos concluindo. Muitas vezes nós batemos no peito: eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, eu sou um servo de Deus. E tudo bem com a tua declaração, com a minha declaração. Mas, irmãos, o que vale para Deus, para Jesus, é a nossa transformação. E na verdade as pessoas estão olhando para nós e elas querem enxergar Jesus. Por isso que quando Zaqueu ele fala: Senhor, dou metade do que eu tenho para os pobres, eu restituo 4 vezes mais quem eu roubei. Jesus falou: hoje houve salvação, hoje, porque você está disposto a mudar atitude, comportamento. Sabe, hoje Jesus também quer entrar na sua vida. E talvez assim como Zaqueu, com todo respeito, há um vazio no seu coração do tamanho de Jesus, que só Ele pode preencher. Só Ele pode tirar a tristeza, a angústia, o sofrimento. Mas você precisa querer, você precisa recebê-lo, você precisa se esforçar, porque eu vou falar para você que servir Jesus é fácil. Servir Jesus é um prazer, é uma honra, é um privilégio, é uma satisfação, mas não é fácil, porque a nossa carne, como eu já disse, não quer servir Jesus, o diabo não quer que você sirva Jesus, o sistema do mundo não quer, e você tem que vencer tudo isso. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você tenha um encontro com Ele, um encontro verdadeiro, um encontro verdadeiro. Existe uma luta pela sua vida, pela minha vida. Se por um lado Deus está disposto a nos salvar, por outro lado o diabo, ele está disposto a fazer com nós aquilo que ele é bom em fazer: matar, roubar e destruir. E aí a gente precisa decidir. E talvez hoje é o dia da sua decisão. E eu termino as minhas palavras. Pode se colocar de pé, por favor. Eu termino aqui as minhas palavras lendo para você uma escritura que eu acho maravilhosa aqui na Bíblia, aonde o próprio Deus se posiciona através de Moisés, e Ele fala para nós, não foi só para o povo de Israel, para mim e para você. E Ele diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Amém? Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor está propondo vida para você. Eu não estou aqui aproveitando que tem um monte de convidado e oferecendo uma religião. Não, eu estou te oferecendo um encontro verdadeiro, real com Jesus. E você pode se decidir por Ele. Eu poderia fazer um convite, um apelo para você vir no altar, mas eu não quero. Eu quero que você faça isso no teu lugar. Que você possa, nesse momento, abrir o teu coração e falar: Jesus, confirma essa palavra no meu coração, faça algo, eu quero sentir o teu Espírito. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.